É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão, né? Flamengo de férias, início de 2024, mas o mercado da bola segue agitado. E o assunto Gabigol no Corinthians ganha mais um capítulo, isso mesmo. Após o presidente eleito, né, em várias entrevistas, destacar, né, o sonho do Corinthians em trazer o craque camisa 10, Gabigol, para vestir a camisa do seu time, vem repercutindo ainda mais. Dessa vez foi o diretor que falou abertamente sobre esse real desejo do time corintiano. Diretor do Corinthians vê Gabigol como um sonho que pode se tornar realidade. Rubens Gomes, diretor estatuário de futebol do Corinthians, vê Gabigol como um sonho que pode se tornar realidade. O que aconteceu? Vamos entender. Rubão deu entrevista à rádio Guaíba para atualizar a negociação entre Corinthians e Flamengo por Gabigol. As tratativas seguem difíceis. O Timão insiste a contar com a autorização do Flamengo. O técnico Tite não faz questão de contar com Gabriel. O Flamengo topa ouvir, mas pede alto. A pedida do atacante em salários e luvas faria dele o atleta mais bem pago do Corinthians. Hoje, o Gabigol é apenas um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação extremamente difícil. Um jogador que dispensa comentários. Rubão, a rádio Guaíba. O Timão quer Mateuzinho e Thiago Maia, enquanto o rubro-negro tem interesse em Fausto Vera. O acordo complexo, pois o Corinthians deve 20 milhões de reais ao argentino Júnior por Fausto Vera. Houve uma conversa com o Flamengo, mas não evoluiu. O Flamengo se interessou em Fausto Vera e nós nos interessamos em Thiago Maia e Mateuzinho. Vamos retomar as conversas, falou o diretor. Então o Flamengo aí está negociando com Fausto Vera, o que tem impedido o Flamengo de contratar o volante. É esse impasse aí da dívida do Corinthians com o passe, com os valores do seu antigo time. O Corinthians deve ainda 20 milhões de reais e isso dificulta porque o Flamengo não quer assumir esses valores. Portanto, o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial para contar com Fausto Vera por esse motivo. E sobre Gabigol, mais uma vez, vem sendo destaque aí, vem sendo o nome falado nos bastidores do Corinthians. Desde que o novo presidente tomou posse, vai ser o presidente do Corinthians, ele começou a falar abertamente sobre essa possível transferência. O Flamengo ficou apenas ouvindo e aceitou negociar Gabigol com o Corinthians. Só que o Flamengo já pediu um valor alto, porque sabe que o time paulista não tem condições financeiras para contratar o atacante rubro-negro. O Flamengo tem contrato com ele até o final de 2024, então para o Corinthians tirar Gabigol nesse momento, só pagando a multa ou entrando em um acordo com o Flamengo. Gabigol já falou bem do Corinthians também recentemente, então pelo menos tem esse interesse de ambas as partes. Difícil mesmo vai ser convencer o Flamengo não vai abrir mão, até porque Gabigol foi um atleta muito caro, e o nosso Mengão não tem interesse em vender jogadores que não sejam considerados lucros. Se o Flamengo não tiver um lucro bom, não vai vender porque não tem essa necessidade financeira. Se o Flamengo não estivesse bem financeiramente, seria uma outra história. Poderia se vender para pensar em acumular um pouco de caixa para essa temporada de 2024, perdão. E agora vamos entender o motivo, o real motivo que o Flamengo ainda não fechou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, Zagueiro esse que defende as cores do Bragantino, time paulista que o Flamengo já fez proposta, já se entendeu com o jogador, acertou bases salariais, o atleta demonstrou interesse, está participando da negociação, só que ainda não teve um desfecho final. Então vamos entender o motivo que ainda Léo Ortiz não foi anunciado como jogador do Flamengo.
O Flamengo entrou no mercado de transferências para se reforçar nas posições mais carentes do elenco. Uma delas é a zaga, e o mais querido colocou Léo Ortiz, do Bragantino, na lista de prioridades. No entanto, os clubes ainda não entraram em um acordo para a chegada do zagueiro na Gávea. Isso porque o Red Bull Bragantino não concordou com os valores apresentados pelo Flamengo na negociação. Além disso, o time paulista negou a forma de pagamento feita pelo mais querido e pediu um jogador em troca. Desse modo, o rubro-negro segue negociando com a equipe de Bragança para ter Léo Ortiz como jogador em 2024. Então o Flamengo tem esse impasse aí, tanto dos valores como também com relação ao Bragantino, que teria pedido um outro jogador para envolver nessa transferência, né? O Flamengo aí fica de mãos atadas, né? Já que precisa de um zagueiro, precisa dessa reformulação de elenco e talvez ceda a essa proposta do Bragantino. Mateuzinho e André podem ser incluídos na negociação. Conforme a apuração da reportagem Coluna do Fla, o Flamengo começou a estudar a possibilidade de envolver Mateuzinho na negociação. Além do lateral, o jovem André também é uma opção, mas o mais querido precisa convencer os atletas a aceitarem o acordo. Mateuzinho atualmente pretende permanecer no Flamengo e brigar por uma vaga na equipe titular. Desse modo, as negociações com o Red Bull Bragantino estão travadas, visto que a equipe paulista tem dificultado a venda de Léo Ortiz. No entanto, o 9 rubro-negro segue na disputa e conta com o desejo do defensor a vestir o manto sagrado. Então, o Flamengo não vai desistir. Com certeza deve entrar em acordo com o Bragantino. O Bragantino pediu para envolver um outro jogador, só que o Flamengo teria que convencer esse jogador e, de fato, Mateuzinho não quer sair da equipe. Apesar de Mateuzinho não ter feito uma temporada boa, é um bom lateral, mas infelizmente tem momentos que tem que entender que precisa mudar de ares. Hoje o Flamengo tem Varela, Mateuzinho e Wesley, 3 laterais aí que, na minha opinião, nenhum deles conseguiram se firmar na posição. O Wesley, que teve mais oportunidades, principalmente na época de Sampaoli, cometia diversos erros individuais, sejam eles defensivos ou quando atacava deixava a sua defesa desprotegida. Então, um lateral precisa ter diversas qualidades para atacar e recompor sem prejudicar a formação tática da equipe. Então, esses 3 laterais aí, na minha opinião, o Flamengo poderia até dispensar os 3. Só que, infelizmente, hoje em dia no mercado do futebol é muito difícil um lateral direito, né? Então, o Flamengo vai manter os 3. Penso eu que se vender deve ser Wesley para fazer caixa, mas Mateuzinho e Varela devem permanecer na equipe nesta temporada de 2024. Então segue as negociações entre Flamengo e Bragantino para concretizar essa nova contratação aí, né? O Flamengo que já apresentou, já oficializou a contratação de De La Cruz, comprou o uruguaio de 26 anos de maneira à vista. Foram pagos 79 milhões de reais em um orçamento do Flamengo que está previsto para 160 milhões de reais em novas contratações, né? Praticamente 50% do valor que o Flamengo tem que investir já comprou apenas um jogador. Então vamos torcer para que os outros 50% seja investido de maneira correta e que o Flamengo traga mais atletas aí para essa nova temporada. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para 2024? Participa e deixa sua opinião nos comentários.